Aleluia. Tome assento, por favor. Glória a Deus. Vamos para a palavra, irmãos? Abra comigo, por favor. Eu vou ser sucinto. Sucinto significa rápido. Sempre falo isso, né, irmãos? Mas aí vem uma empolgação, vem uma unção, e a gente vai que vai. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Eu espero que você não fique... eu não vou usar essa palavra. Eu estou medindo algumas palavras, irmãos. Eu espero que você não se canse de ouvir o nome de Jesus. Nós vamos ouvir esse nome a eternidade inteira. Nós vamos ouvir esse nome a eternidade inteira. Versículo 36 do capítulo 11 de Romanos. Quem achou, diga amém. Romanos 11, 36. Um versículo que dá para a gente cantar, o pastor Leandro já cantou. E nós podíamos recitar, nós poderíamos cantar, nós poderíamos falar desse versículo, né, e ficar cantando em adoração ao Senhor. Paulo diz, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele toda a glória eternamente. Amém. Aleluia. Ele está falando de Jesus aqui. Eu gosto de tema e eu não consegui dar um tema para essa reflexão. De verdade. Eu pensei em uma só. É simples, mas é o que eu, na minha limitação, consegui. Jesus é tudo. E tudo é para Jesus. Podia parar aqui e ir embora. Sim. Irmãos, nós temos falado sobre o nosso principal tema, a nossa principal mensagem. Nós temos falado sobre Jesus. Hoje é o quarto domingo que eu quero continuar com o mesmo raciocínio e pensar algumas coisas. Embora nenhum ser humano é totalmente capaz de entender completamente a mente do Senhor. Ele é Deus. Ele está acima de tudo isso. Eu perguntei para o Giovanni, que eu não sou muito bom em português. Eu falei, é adjetivo? Ele falou, é. Adjetivo é quando... Ajuda aí, irmão. Qualidade, marcas de alguém. Eu não encontrei adjetivos. São tantos sobre ele, Yeshua, Jesus. Não encontrei uma palavra para expressar tudo aquilo que, quando eu medito, quando eu leio quem ele é, o que ele fez, quando eu leio o que ele falou. Irmãos, é profundo demais. O apóstolo Paulo, quando escreve aqui, e olha só, eu vou pedir permissão, hoje eu não vou, porque nem tenho pretensão disso, de entrar no contexto do texto, e eu quero só hoje abrir o coração e adorar o nome dele junto com vocês.
quando eu pensar junto com vocês sobre o nome dele. Hoje eu não quero pedir licença para não dar qual é o contexto, com quem Paulo falava, por que Paulo falou, por que Paulo escreveu. Eu só peguei esse versículo, que é um louvor que nós cantamos hoje, eu nem sabia que ia cantar essa letra, e falei, Senhor, o Senhor é tudo. Paulo fala aqui no versículo 33, quando ele está encerrando esse capítulo, ele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Insondáveis, inescrutáveis os seus caminhos, talvez até inexplicáveis. Talvez caberia aqui, talvez alguma versão tenha. Quão inexplicáveis, humanamente falando, são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ora, quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Portanto, a ele a glória eterna, para sempre. Amém, e amém, e amém. Aleluia. Jesus é tudo. Eu preguei sobre o grande eu sou. E depois eu preguei sobre as características de ungido. Lucas 3, quando Jesus foi batizado nas águas e o Espírito desceu sobre ele, selando. E aí, o que acontece com o ungido? Semana passada, nós pregamos também sobre o nome de Jesus, que nós cantamos hoje, e que o inimigo fica furioso de ouvi-lo. Satanás não quer que a gente fale do nome de Jesus, e eu desafiei a igreja a falar do nome de Jesus. Eu não sei se você fez. Eu desafiei vocês a trocar o Deus te abençoe por Jesus te abençoe. O nome de Jesus é o nome mais importante que existe e existirá por toda a eternidade. O nome de Jesus incomoda as trevas, os inimigos. É por isso que Satanás usou homens malignos para que falasse para Pedro, olha, nós não queremos que vocês falem de Jesus, não pregue, não ensine, vocês estão proibidos. E Pedro falou assim, tem como não? Importa obedecer a Deus, não vamos falar assim. Tem jeito, não tem como a gente deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Eu não sei se você fez, essa semana eu fiz. Eu peguei 2 que eu estou orando, 2 pessoas que eu estou orando, eu disse, eu vou falar, eu desafiei a igreja, mas eu vou falar. Eu fui lá e catei meu livro e dei, Jesus te ama. E eu não sou escritor, mas Deus me ungiu para escrever esse livro, estou te abençoando, bênção de Deus. E eu pensei naquela frase, que é uma frase conhecida, que ela está na internet aí, não sei quem escreveu. Ninguém é obrigado a aceitar e nem acreditar, mas é o meu dever falar. Preciso falar para todo mundo que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Que Jesus é tudo. Foi o que preguei. Esqueci de uma informação semana passada. Ano passado, uma lei, olha que absurdo. Abre os olhos, Igreja de Cristo. Ano passado, no mês de setembro, foi decretada uma lei em que foi barrada no Congresso lá dos políticos, graças a Deus que foi barrada. E aí vocês estudem quem que colocou esse projeto de lei, para vocês verem o que está acontecendo espiritualmente. Foi colocado um projeto de lei que os missionários, os cristãos em geral, sejam evangélicos ou católicos, estavam proibidos de pregar o evangelho aos índios. A desculpa era a época da pandemia. Mas tem missionários que já estão lá dentro. E aí, no Congresso, no âmbito político, foi barrado. Graças a Deus foi barrado. Por quê? Porque lá tem que ter debate. Tem que ter... você coloca uma lei, você tem que explicar o porquê você quer essa lei. E aí foi
derrubada essa lei maligna, sabe por quê? Porque eles não têm, sabe o que? Diálogo, eles não têm argumento, por quê? E aí foi barrado por quê? Porque 1 mais 1 é 2, e eles querem colocar que é 3 algumas coisas, e foi barrado, só que aí levaram para o Supremo. E o homem da cadeira lá, ele assinou, ele aceitou. São tão covardes que estão procurando qualquer caminho para que a gente não venha pregar o nome de Jesus. Mas não sei se essa pregação vai chegar. Nós não vamos, custe o que custar, nós não vamos deixar de falar do nome que está acima de todo nome, o nome que pode salvar, inclusive vocês. Nós vamos pregar o nome de Jesus, nós vamos falar que Jesus pregou, nós vamos ensinar o que Jesus pregou, o que a palavra de Deus diz. E custe o que custar, irmãos. Feche parênteses, era informação que eu esqueci da semana passada. É absurdo. Índio, índio tem celular, irmão. Hoje índio está com tudo ligado. E querem proibir a gente de pregar o evangelho para eles. Vamos pregar a toda criatura, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregue o meu evangelho a toda criatura. Ninguém é obrigado a aceitar, ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, pronto, já está condenado. Jesus disse. Então, a nossa obrigação em amor é pregar. É pregar o evangelho do Senhor. Eu disse que eu não tenho adjetivos, eu não quero dar o contexto aqui, eu quero só abrir o coração e nós orarmos juntos aqui, pensar naquilo que Paulo escreveu e que virou canção, e louvado seja Deus porque é canção bíblica, canção que remete a Ele, tudo para Ele, o nome dEle. Há algum tempo atrás, eu enviei aos irmãos um texto que não é um texto meu, mas eu peguei esse texto e eu não sei se a conjunção da palavra é essa, eu parafraseei esse texto falando de Jesus. Quem é Jesus? Como eu disse que não há palavras, e eu coloquei como um título do meu texto, que eu coloquei para os irmãos, Jesus, ele é essencial. É aquilo que não pode faltar, o que é indispensável. Por isso que ele sempre foi e será essencial. E por que ele é essencial? Porque para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, ele é o pão. Para o sedento, ele é a fonte de água viva. Para o morto, ele é a vida. Para o enfermo, ele é a cura. Para o prisioneiro, ele é a liberdade. Para o solitário, ele é o companheiro. Para o viajante, ele é o caminho. Para o sábio, ele é a sabedoria. Para a medicina, ele é o médico dos médicos. Para o réu, ele é o advogado. Para o advogado, ele é o juiz. Para o juiz, ele é a justiça. Para o cansado, ele é o alívio. Para o pedreiro, ele é a pedra principal. Para o ramo, ele é a videira verdadeira. Para o triste, ele é a alegria. Para o leitor, ele é a palavra. Para o pobre, ele é o tesouro. Para o devedor, ele é o perdão. E para mim, ele é tudo. Jesus é a razão de tudo. Você pode dar uma glória a Deus aí? Jesus, irmãos, é a razão de tudo. Por isso que eu disse, Jesus, esse é o título. Jesus é tudo. 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 Da existência, Jesus é tudo. Tudo na palavra de Deus aponta para Jesus. Tudo. Estude o tabernáculo se você tiver curiosidade. Quando Deus manda Moisés instituir ou fazer a tenda do tabernáculo, dando orientações, tudo no tabernáculo, tudo, até a corda do tabernáculo aponta para Jesus. E tem alguma coisa que significa em Jesus. Jesus é a rocha. Aquela rocha que saía água, ele é a rocha. Paulo vai escrever aos Coríntios, quando ele escreve para a igreja, dizendo, olha, aquela pedra era Cristo. A rocha era Cristo. Esses dias eu fui pregar, sábado passado, numa igreja, um pastor pregou depois de mim, fui muito abençoado por ele, estava eu e o maestro Saulo, e ele falou uma coisa que é interessante, que quando Moisés, ele pede para ver a Deus, e aí Deus
Não, se me vê, morre. Ninguém viu a Deus e vive. Então eu vou passar minha glória por você. E aí Deus aponta para ele ir para a rocha, que tinha uma fenda. E aquele pastor, aquela rocha com a fenda, era Cristo. Cortado. Eu falei, aleluia. Tudo aponta para Jesus. Tudo. Por Ele, por meio dEle e para Ele. Algumas perguntinhas que talvez você ouviu dos seus filhos. Eu já ouvi algumas e tem perguntas que não têm respostas. Tem gente que acha que nós, pastores, temos respostas a todas as perguntas. Nós não temos. Tem perguntas que eu não tenho respostas. Já fizeram pergunta para você que não tem resposta? Pais, mãe, já fizeram pergunta que não tem resposta? A gente tenta achar alguma resposta. Por exemplo, algumas perguntas que na verdade pairam na cabeça de todo ser humano. De onde viemos? Os filósofos, os que querem dizer a não existência de Deus. De onde viemos? Dele. Por que dele? Paulo está querendo dizer que tudo é dele. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Então, para responder essas perguntas, pensando nesse tema que Jesus é tudo, de onde viemos? Dele. Por quê? Porque tudo é dele. Quando Davi tentou externar algo para Deus, quando ele oferta ao Senhor, mesmo sendo proibido de construir a igreja e o templo do Senhor, e ele mesmo assim com um coração grato a Deus, não ficou zangadinho com Deus. Tem gente que fica zangadinho com Deus, deixa de vir à igreja, deixa de servir, quando as coisas não acontecem de acordo com o que ele quer. Davi só queria construir igreja, Deus falou, não vai construir. Ponto. Seu filho sim, você não. Mas Davi tinha um coração tão grato a Deus, ele amava tanto a esse Deus que o perdoou, que o restaurou, que deu a ele nova chance, que o chamou, que ele reúne as suas ofertas pessoais. Ele era muito rico, Davi, e ele reúne a sua própria oferta pessoal. Ele dá a planta do templo para o seu filho. E Davi escreve em 1 Crônicas 29, versículo 11 e versículo 12: Teu, Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, e nas tuas mãos estão força e poder para exaltar e dar força a todos. Davi está dizendo, tudo vem de ti. Tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Como que eu posso dar alguma coisa a Ele se tudo é dele? Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Tudo é de Deus. Então essa perguntinha, quando alguém vir, de onde viemos? Viemos dele. Por quê? Porque tudo é dele. Davi no Salmo 24, versículo 1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele. Então, quando eu penso de onde viemos, viemos dele. Porque tudo pertence a Deus. Foi Ele que nos criou, Ele é o Criador de todas as coisas. Irmãos, tem que ter, não sei se falo aqui, Jesus amado. Eu sou limitado em muita coisa, gente. Você também é. Mas tem que ter muita criatividade. Eu vou usar essa palavra para ser leve, para acreditar que nós viemos de uma explosão. Já soltou rojão, irmão? Quem já soltou rojão aí? Eu já. Pequei. Mas depois eu pedi perdão. Um rojãozinho daquele. Só que eu não segurei na mão, não. Tenho medo. Eu amarrei ele numa cerca e saí correndo. Porque tem acidentes que acontecem com explosões. Tem gente que perde dedo, mão.
Mas imagine que uma explosão de um rojãozinho desse faz um estrago e não junta nada, só separa. Como os cientistas estudados, os senhores filósofos, conseguem dizer que nós viemos de um estraque e de um boom. Tudo é dele. Porque nós viemos dele, porque ele é o Criador de todas as coisas. Você pode dar uma glória a Deus? Há uma outra perguntinha que diz: e por que nós estamos aqui? Tem gente com dificuldade aí com a existência. Estamos aqui por meio dele. Porque dele e por meio dele. João vai dizer no capítulo 1, João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é tudo. Porque ele é o Criador de tudo, junto com Deus. Por isso viemos dele. E o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é a razão da nossa existência? Tudo é por meio dele. Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só, gente, é só ler e não precisa ser teólogo, não precisa nada de revelação, é só abrir o coração e aceitar. Aceitar o quê? Aceitar o que a própria eternidade está falando, a palavra de Deus que é eterna. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui é por meio dele, porque tudo foi criado por meio dele, e nada do que vemos, nada do que existe se fez sem ele, e é por isso que Jesus é tudo. É por isso que esse é o título de pensar, tudo está nele, todas as coisas estão nele, tudo veio por meio dele. Há outros versículos. Apocalipse 4:11 diz: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberania e vontade tudo o que há foi criado e veio a existir. Paulo diz aos Coríntios 8:6, há um único Deus e Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Vou ler de novo esse versículo. Põe esse versículo para mim aí na tela. 1 Coríntios 8:6. Por favor. Olha lá. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Ou então, e nós vivemos por Ele. Então, por que nós existimos? Por causa dEle. Porque por meio dEle, tudo veio a existir. No princípio era o Verbo. O Verbo significa ação. Perguntei para o Giovanni também. O verbo significa ação, gente boa. O verbo é uma palavra. O nosso verbo é uma pessoa. E o nosso verbo está sempre em ação. O meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. E ele está agindo no meio de nós neste momento através da sua palavra. O verbo ser, por exemplo, não sou professor de português e nem gosto de português, era uma das matérias que eu ia mal. Mas o verbo
ser. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo tem também a ação do ter. Tudo é dele. E ele tem todo o poder. Quando ele ressuscitou, ele se reúne com seus amigos, ele disse: toda a autoridade me foi dada. O Verbo está batendo, está conseguindo compreender, irmãos? Eu confesso que eu ia mudar de mensagem, que eu, ao ler, ao tentar, Senhor, eu não sou capaz, é muita coisa. Irmão, você sabia que nós nunca vamos conseguir captar tudo que Jesus tentou ensinar? Eu estou lendo, porque eu estou pregando, sobre as palavras de Jesus, tudo, os passos, tentando, orando, Espírito Santo, fala comigo, eu quero ter uma revelação, porque tudo, irmão, é Deus, Ele é Senhor, Ele é eterno. Eu preguei que Ele é eterno, que Ele é poderoso, que Ele sabe todas as coisas. Você pode confiar em Jesus, o seu futuro, sabe por quê? Porque Ele já está lá, Ele sabe todas as coisas. Ele é soberano, Ele é Senhor. E você começa a estudar, parece que não tem propósito. Segurar uma criança tem um propósito. Talvez a gente não consiga entender esse propósito. Nada, nenhum milagre é por acaso, não é só por curar. Existe uma mensagem, João fala isso. Existe um sinal, existe algo, uma palavra, um olhar. Eu fico pensando. E João vai dizer que, olha, se tudo que ele fez fosse escrito, não haveria livros para que coubesse tudo que ele fez em 3 anos de ministério público. Então ele é o Verbo vivo, ele está agindo. Olha, o Verbo ser, ele é Senhor, ele é o grande eu sou. O Verbo ter, ele tem todo o poder, tudo está nas mãos dele. E o Verbo fazer? Eis que faço nova todas as coisas. E Ele continua fazendo nova todas as coisas. É por isso que, na minha reflexão simplista, Ele é tudo. Eu perguntei a alguns irmãos, quem é Jesus para você? No primeiro dia da pregação. Teve um que falou para mim, Jesus é tudo. Pronto, definiu. É isso. É o que a gente consegue. Ele é tudo. Ele é tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que tenho falado desde os meus 15 anos de idade. Jesus é tudo. Aleluia. Quem já leu o livro do Augusto Cury? Doutor Augusto Cury. Quem já leu algum livro do Doutor Augusto Cury? Pensam, pouca gente, hein? Precisavam ler mais, hein? Igreja, leem bons livros. Posso indicar alguns bons livros. Tem uns livros que só misericórdia, mas tem bons livros. E livro do Doutor Augusto Cury são bons livros. Quem sabia que esse homem era um ateu? Quem sabia? Esse homem foi um dos maiores ateus, é assim que fala? Ateístas, para ficar mais bonito, do nosso país. E aí sabe o que ele foi fazer? Fala alto, Marta. Ele foi estudar Jesus, mas não para adorá-lo. Ele foi estudar, ele foi, como um pesquisador que é, esse homem recebeu uma mente privilegiada. Seus livros são bênção demais. E ele então, ao estudar a biografia de Jesus, a pessoa de Jesus, o ensino de Jesus, adivinha? O que dele por ele descobriu, para ele são todas as coisas. Ele se prostrou diante do Salvador, diante do Rei dos Reis, diante do carpinteiro, diante do sem igual, diante, eu não vou usar essa palavra porque o dicionário é pobre em algumas coisas, eu já disse isso aqui, né? Por exemplo, eu fui estudar o que é verbo. Verbo é uma ação. Diz que é um fenômeno. Jesus é muito mais que um fenômeno, irmão.
Jesus. Jesus. Aleluia. Tudo é por meio dele. E olha só. E uma outra pergunta, e eu vou encerrar aqui, tem mais coisas a falar. Para onde iremos? Pergunta da humanidade. Eu tinha muitas perguntas antes de me converter, sabia? Eu sou muito analítico. Cada um tem uma característica, eu sempre fui analítico. De analisar o cenário todo não por... Mas de analisar. Analítico, irmãos. Analítico. Cada um tem um jeito. Eu sempre fui. Eu tinha perguntas também. Essas perguntas aí sabe? Eu, por exemplo, antes de me converter, de conhecer Jesus, conhecer o Senhor, eu tinha perguntas. Eu ia para o meu quarto, olha, eu nem conhecia, eu era religioso e não sabia que Jesus tinha falado, entra no teu quarto e ora. Eu já fazia isso. Batata assando em casa, mamãe triste com a vida, meu pai tinha ido embora, né? Meus irmãos dando trabalho, porque minha irmã deu trabalho para entregar ela aqui. O Atílio, então, misericórdia. Ah, Senhor da glória. Às vezes eu entrego umas pessoas aqui, né, irmão? Aí ela foi salva, aleluia. Jesus fez a obra. E eu entrava lá no meu quarto, ou então na casa que morei, no fundo da casa da minha mãe, sem estar pronta. E a batata assando, irmãos. O diabo covarde, querendo acabar com a minha família, acabar com a minha vida. Eu ia lá no quarto, lá, ou então tinha uns cômodos no fundo, sem acabamento, sem nada. O que eu fazia? Quando a pressão vinha, eu ia lá para aquele quarto, que ele não tinha luz, não tinha nada, e eu estava lá. E eu orava, do meu jeito, rezava, do jeito que você quiser. E tinha uma imagem do Cristo americano, que eu falei, né? Não é essa imagem? Eu ficava olhando assim. Eu fazia do meu jeito, tá? Não vai me julgar, não. Não conhecia a Bíblia. Eu olhava lá e eu ficava falando com ele, do meu jeito. Com muito temor. O Senhor existe. O Senhor podia falar comigo. O Senhor podia curar minha mãe. Eu orava para meu pai voltar para casa. E quase que todos os dias eu ia lá. Eu chorava muito. Chorava muito. Tinha perguntas, eu tinha essas perguntas. Por que eu estou aqui? Eu encerro com um testemunho pessoal. Que nessa fase da vida eu não queria mais viver. Satanás tinha colocado no meu coração que não valeria a pena viver. Ele tinha colocado no meu coração medo. Eu tinha perguntas, como será o futuro? O nosso muro de arrimo foi embora. A nossa segurança. Imagina um menino de 12 anos, vendo a mãe tomar remédio para se matar. E aí eu tinha medo da vida, Satanás tinha colocado no meu coração que eu não ia ter futuro nenhum, ia morrer. Eu chorava. Eu ia lá, mesmo aprendendo errado, eu falava e orava. Eu tinha essas perguntas. E para onde iremos? Para Ele, porque eu vim dEle, eu existo por meio dEle, e pela fé em Sua palavra, voltarei para Ele, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Não demorou muito para me converter. Eu me lembro, e falo de novo, porque até isso estão querendo tirar da gente, o poder testemunhar e falar. Minha mãe frequentava
uma outra religião. Espiritismo. Ela nunca tinha ido, mas ela foi quando o papai foi embora de casa, com essa intenção boa de fazer lá os trabalhos, sabe? Para quem nunca viu, para tentar trazer de volta. Esses negócios aí que não tem no poste aí, corrente do amor, e não sei em quantas semanas o marido volta, o namorado volta, e não sei o que, tal. É tudo enganação, viu, irmão? Do demônio. Eles não gostam de ouvir isso, mas é. Eu me lembro que uma vez eu chego em casa, eu não tinha me convertido ainda, e estava acontecendo na cozinha de casa esses trabalhos espirituais. E a mulher que tinha recebido essas entidades estava lá toda encurvada, falando grosso. E ela disse assim, e nós estávamos na sala, assistindo o jogo de futebol. Eu, meu irmão, acho que Eliane estava também. Cadê Eliane? Está aqui? Você estava esse dia? Acho que Eliane estava. E o Vlander. O Vlander foi o que depois me levou para Jesus. Mas eu e o Vlander não conhecíamos a Cristo ainda. Ninguém de casa. E aí o bicho falou, eu preciso tocar na mão dos seus filhos. Aí nós já... E aí o meu irmão, como ele sempre foi delicado, o Atílio, vai lá o seu, esse é o mais velho, vai lá. O Atílio, como sempre foi delicado, falou, não, aqui eu vou tocar na mão de ninguém, não, tá maluco. O Atílio foi embora. E aí é por idade, né, irmão? Eu sou mais novo. Aí me parece, estou tentando lembrar aqui, mas minha irmã se quis, tem que ser homem. Tem que ser homem. Sobrou para quem? Eu fui. Quando eu pisei na cozinha, a entidade se jogou no canto da parede e começou a gritar, tira ele daqui. Tira ele daqui. Aí a outra que estava fazendo o trabalho disse, por quê? Eu não consigo olhar para a luz dele. A luz era Jesus, que estava ouvindo a oração de um garoto, falando com ele, de pedindo para ele fazer alguma coisa. Eu olhei para aquilo, fiquei quieto, não entendi nada. Depois que eu o conheci, eu pude perceber que Ele é tudo, que Ele continua operando milagres, e que tudo continua sendo por meio dEle, porque sem Ele não tem sentido nenhum a vida, sem Ele não tem sentido a reunião em uma igreja. Nós como igreja não podemos colocá-lo para fora como aquela igreja rica de Laodiceia. Quando ele estava na porta batendo, olha, eu estou na porta batendo, eu estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se vocês entrarem, eu vou entrar, eu vou cear com vocês, ter comunhão, mas vocês precisam abrir a porta. A igreja rica tinham colocado Jesus para o lado de fora da igreja, da sua própria igreja. Por que ela fez isso? Porque a igreja se tornou autossuficiente, a igreja se tornou fria, a igreja deixou de falar do nome dele. Nós não podemos deixar de falar. É por isso que nós temos que sempre estar pregando. Qualquer que seja o culto, qualquer que seja a conferência, seja o que for, seja até uma conferência de administração, de liderança, nós precisamos falar do nome dele, pregar do nome dele, porque tudo veio por ele, por meio dele e para ele são e serão todas as coisas eternamente. A glória, amém e amém, Jesus. Se ponha de pé. Tudo é para Ele, tudo. Ah, irmãos, os anjos não se cansam de admirá-lo, de dizer santo, santo, santo. O universo todo anuncia isso.
A natureza anuncia tudo dele, tudo para ele. Tudo para ele. E às vezes a gente pensa, irmãos, é profundo demais. Acho que Deus precisa da minha adoração. Será que a adoração que nós demos a Ele hoje, nós e milhares espalhados pelo país, pelo mundo todo, se reúnem mais ou menos no nosso horário e estão declarando a santidade de Deus? Os anjos fazem isso, admirando dia e noite, sem parar, adorando. Agora a pergunta é, a minha adoração faz Ele mudar? Não. E se eu deixar de adorá-lo? E se eu nunca mais quiser? Como muitos fazem, vão embora, viram as costas para Ele. Se a igreja, o mundo inteiro parar de adorá-lo, Ele vai ser diminuído por causa disso? Não! Ele continua o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. E por que então Ele se revela a nós para que o adoremos, para que o obedecemos, para que o servirmos? Porque Ele é bom, porque Ele nos ama, porque Ele nos amou, porque Ele quer comunhão conosco e Ele quer se revelar a cada um de nós. E é por isso que o próprio Deus deixou a sua glória e veio habitar no meio de nós e vestiu a nossa carne. Porque Ele quer que eu e você estejamos com Ele, porque por isso fomos criados por Ele, por meio dEle, tudo foi criado, as árvores, tudo foi criado por meio dEle, e tudo é para Ele, aleluia, tudo é para Ele, tudo. É por isso que eu preciso me curvar diante dEle, desse Deus que é tão maravilhoso. Pessoal do louvor, chega aqui, por favor. E nós podemos cantar ou esse louvor mais antigo, ou que o pastor Leandro cantou. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode, irmão, me ajudar? Eu não tenho muito tom. Vamos lá, Saulo. Vamos lá, pessoal. O Senhor merece, o Senhor é digno, aleluia. Para Ele, Yeshua, para Ele são todas as coisas. Oh glórias, aleluia. Enche o pulmão, irmão. Para Ele, Ele é tudo. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para sempre. Declare. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Oh, a Ele a glória. Profundas riquezas, oh Deus, profundas riquezas, te conhecer, Deus, é maravilhoso. O saber e o conhecer de Deus, oh Deus, quão insondável, Senhor, seus
quão profundas riquezas. Tal conhecimento é maravilhoso demais para O nós. conhecer de Deus. Oh, aleluia! Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Você pode erguer suas mãos hoje à noite, cante ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a para sempre. Aleluia. Jesus. Como Davi, nós queremos, ó Deus, ir embora para casa dizendo: conhecê-lo. Esse conhecimento é maravilhoso demais para nós. Tal conhecimento é maravilhoso demais, ó Deus, para nós. Por isso, Senhor, que privilégio poder te conhecer, que privilégio poder declarar o teu nome, que privilégio poder, ó Deus, ouvir o teu nome. Jesus, tu és tudo. Tudo, tudo, tudo. É a palavra que eu consegui, ó Deus, externar aos meus irmãos hoje à noite, nessa reflexão. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos criar. Nós não somos obra do acaso. Não. Nós fomos criados pelo Senhor. Viemos do Senhor por meio da tua bendita, poderosa, eterna palavra, porque tudo veio existir pela tua palavra, Yeshua, e pela fé. Ó Deus, pela graça, nós, ó Deus, voltaremos um dia para ti, porque por meio do Senhor, para o Senhor são todas as coisas, eternamente a glória. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu abençoo os que me ouvem, eu abençoo, ó Deus, com toda sorte de bênção. Ó Deus, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de, ó Deus, oportunidade de falar do teu nome, de evangelizar, ó Deus, salvar mais um, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor nos leve em paz para casa, que o Senhor nos livre do mal, do perigo e do pecado, e que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a presença doce do Espírito Santo
seja sobre cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. A Ele a glória, a Ele o louvor. Tome seu assento, tenha sua oração. E nós estamos despedidos logo após isso, na graça e na paz de Cristo Jesus.